...2025 registrou o mês de janeiro mais quente da história. A temperatura média global no último mês, aliás, nos últimos 18 meses, ficou acima de 1,5 graus centígrados, considerando os 19 últimos meses. Esse aumento da temperatura põe em xeque o chamado Acordo de Paris, um acordo assinado por 190 países que tem, entre as suas metas, manter a temperatura global preferencialmente abaixo de 1,5 graus centígrados. Aquecimento do planeta é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a meteorologista do INMET, Daniele Ferreira. Daniele, bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Nós que agradecemos o convite, é uma satisfação estar aqui. Então, Daniele, esse aumento acima de 1,5, né, que era defendido, ele chega num ponto acima do que era previsto pelo Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. O que significa para a emergência climática, para a situação em que vivemos de aquecimento do planeta, que já deixou de ser uma ameaça e passa a ser uma realidade a olhos vistos, o que esse 1,5 representa em termos de aquecimento global e de ameaça, né, a toda a vida no planeta? Então, esse aquecimento de 1,5 graus, ele já estava previsto para ocorrer em 2030, porém ele começou a ocorrer já agora em 2024. Então, isso acende um alerta para que toda a população se atente a isso, a questão da redução dos gases do efeito estufa. Então, é necessário que sejam tomadas medidas rapidamente para que essas medidas sejam tomadas e possamos reduzir esses gases, a emissão desses gases, né? Sim, a gente tem a ação humana que, aparentemente, né, alguns cientistas até questionam isso. Sim. Mas me parece que fica cada dia mais difícil questionar os impactos da atividade humana no aquecimento global, na emissão de gases. Mas alguns fenômenos, especialmente o El Niño e o Laninha, eles têm uma responsabilidade, diria assim, né, um efeito bastante significativo sobre a temperatura média global. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é isso, né? Como é que se forma, o que é o El Niño e o que é o Laninha e quais desses dois fenômenos climáticos nós estamos vivendo agora em 2025. Então, agora nós começamos a ter o efeito da Laninha. E a Laninha, ela é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Em contrapartida, temos o El Niño, que é o aquecimento dessas águas, né, superficiais na bacia do Pacífico Equatorial. Então, no ano de 2023, entrando para o 2024, nós estávamos sob o efeito do El Niño e o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera. Então, aliado ao aquecimento global que já estamos presenciando nessas últimas décadas, nós tivemos o El Niño que potencializou também as temperaturas, a ocorrência de temperaturas mais elevadas em diversas regiões do planeta, né, inclusive no Brasil. Tivemos 9 ondas de calor no ano de 2024, muito por conta desse fenômeno. E agora estamos sob a atuação da Laninha. Essa nova situação, né, agora essa mudança de El Niño para Laninha, isso deve reverter essa situação em que vivemos, como eu coloquei aqui, os últimos 18 meses, esse 1,5, né, a temperatura ficando acima de 1,5. É bom a gente colocar também referente, né, esse 1,5 compara com a temperatura do planeta no período pré-industrial. Agora, entrando o Laninha, você acredita que nós vamos ter um equilíbrio nesse aumento de temperatura? Então, como o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera, a Laninha ela tende a resfriar a atmosfera. Porém, nós temos eles são fenômenos naturais, né? Mas a gente, sob efeito do aquecimento global, fica muito difícil definir os padrões. Então, é difícil que essa Laninha reverta esse padrão de aquecimento. Tanto é que, agora no mês de janeiro, nós tivemos já 2 ondas de calor no Rio Grande do Sul, com recorde aí de 43,9 graus em Quaraí, né, no Rio Grande do Sul. Então, assim, mesmo sob efeito da Laninha,
a gente ainda não consegue reverter essa tendência de aquecimento da atmosfera em função do aquecimento global. E esses fenômenos extremos, como, por exemplo, você citou agora o Rio Grande do Sul, no começo do ano, registrando temperaturas mais elevadas do que a média, recordes de temperatura. No ano passado, o mesmo estado, a mesma região estava sob fortes chuvas, né, problemas gravíssimos que afetaram o estado, mais ou menos nesse mesmo período do ano. O que esses eventos extremos têm a ver? Qual é a relação disso com essa situação de aquecimento gradual da temperatura média do planeta? Falando sobre o El Niño, né, ainda, ele tem a tendência de aquecer, além de provocar chuvas excessivas na região sul e, ao contrário, no norte e nordeste nós temos seca, em anos de El Niño, como se fosse um padrão. Só que em tempos de mudanças climáticas, a gente não pode mais falar de padrões climáticos, porque os eventos estão cada vez mais extremos, tanto as ondas de calor quanto as ondas de frio, e assim também com as inundações e também secas mais extremas. Então, é isso que o aquecimento global faz, essa mudança do clima, que você tinha um padrão há 30 anos atrás e você não tem mais. Assim, chuvas mais excessivas agora em um curto período de tempo. E isso prejudica muito, né? Causa enchentes, como foi essa tragédia do Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio do ano passado. Agora, quando a gente fala em temperatura média, aumento da temperatura média global, obviamente, né, como bem diz a própria expressão, a gente está fazendo uma média de todo o planeta. Então, em alguns pontos, a elevação foi acima da média de 1,5, né? A elevação média foi acima de 1,5 graus centígrados. Em outros pontos, ficou acima ainda, em alguns pontos da Europa, por exemplo, chegou a 1,79, a 1,8, até um pouco acima disso. Mas, por outro lado, em alguns lugares, né, em alguns outros pontos do planeta, a temperatura registrou baixa, né, diminuição de temperatura e, às vezes, uma diminuição até significativa. Essa diferença em pontos não atenuaria um pouco essa questão do aquecimento médio do planeta? Como é que vocês tratam isso do ponto de vista da ciência? Essas medições, elas são feitas em cada país, né? Então, são distribuídas ao longo do planeta, estações meteorológicas que estão registrando as temperaturas, assim como a chuva, e esses valores são enviados para uma organização que compila todos esses dados, né, que é a Organização Meteorológica Mundial. Então, com certeza, alguns lugares estão aquecendo mais, outros menos, mas esse 1,5 seria a média de todo o globo, né? Então, mascara algumas vezes, né? Alguns lugares que estão resfriando, mas na média a tendência mesmo é de aquecimento. Agora, eventos como que nós vivemos hoje de aquecimento do planeta, um fenômeno como estamos vivendo, de um aquecimento gradual do planeta, eventos extremos de chuva, eventos extremos de frio muito intenso e de calor muito tempo, fazem parte da história do nosso planeta, né? Em momentos anteriores ao período da industrialização, quando a humanidade ainda não tinha a capacidade de ter um impacto tão significativo nessas mudanças climáticas, o planeta já passava por esses momentos. Você acredita que há um certo exagero quando se fala da atividade humana como causadora, ou realmente nós temos responsabilidade significativa sobre o que está acontecendo hoje? A gente está falando aqui de emergência climática. Com certeza, as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, ela tem potencializado a emissão desses gases, desse efeito estufa, e a atmosfera ela tende a reter toda essa emissão e aquecendo de forma contínua nas últimas décadas. Então, eu acredito que, com certeza, as atividades elas têm potencializado, sim, essa questão de aquecimento do planeta. Agora, a gente tem uma situação em que, né, colocando uma situação ideal hoje, nós temos uma atividade humana, atividade industrial, os carros, enfim, todos os agentes que causam esse aquecimento, que geram os gases de efeito estufa. A gente inclui, inclusive, até já estudos que colocam o próprio rebanho
animal, né, o rebanho bovino, especialmente, que é muito numeroso, como também um dos causadores pelo gás metânico, o gás metano que é expelido pelo próprio rebanho. Então, são vários fatores. Queimadas, que tivemos muito no ano passado, desmatamentos, que também liberam carbono na atmosfera. Se tivéssemos hoje uma situação ideal, em que toda essa atividade parasse. Eu até comentei aqui no começo da entrevista o livro do Ailton Krenak, ele fala Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que uma entrevista um pouco antes da pandemia, ele dizia que nós precisávamos de uma espécie de moratória, né? Quer dizer, era preciso parar tudo. E o repórter falou, mas isso é impossível. E pouco tempo depois de lançado o livro, veio a pandemia e o mundo parou. Naquele momento, o consumo de petróleo diminuiu drasticamente, a emissão desses gases de efeito estufa diminuiu drasticamente, nós vimos as cidades paradas como nunca vimos na nossa história. Uma redução ou um freio de arrumação nessas atividades humanas levaria quanto tempo para causar o impacto significativo e começar a reduzir gradualmente, ou pelo menos a frear esse aumento de temperatura do planeta? Será que isso daria tempo de vermos, né, essa mudança acontecer? Atualmente a gente está numa sociedade consumista, né? Então é muito difícil você parar todas essas atividades para começar a ter essa regressão dessa emissão dos gases. Então, assim, eu acho que de forma gradual, esse 1,5 acima da média é um alerta para que a gente comece a se conscientizar, mas que também tenha que ter um incentivo da parte também políticas mais rígidas para reduzir essa emissão, né? Então, tudo é um conjunto, né? Vai partir tanto das políticas públicas, mas também do próprio cidadão, né? Que tem que fazer sua parte na questão de seleta de lixo, né? Correta, descartar o lixo de forma correta. Então, são pequenas atitudes que já começam a modificar esse cenário, digo assim, de 30 anos daqui para frente, né? Então, assim, não tem como reduzir drasticamente. A pandemia foi uma anomalia, né? Não estava previsto nada disso e conseguimos diminuir. Só que agora nós estamos num ponto de alerta. Então, é preciso tomar decisões governamentais para isso e a ajuda da população também. As decisões individuais são tão importantes quanto as decisões dos gestores das políticas públicas. Claro, claro. Isso. Aquele pequeno ato da gente ir para o trabalho de bicicleta, eu sei que todo mundo quer ir de carro, mas para tentar reduzir a emissão, né, do dióxido de carbono, com essas pequenas atitudes. O lixo, principalmente, a questão até mesmo, porque quando chove, se a gente descarta lixo de maneira errada, eles entram em boca de lobo e a gente tem inundações. Então, parte também da consciência da sociedade também. Tudo isso acaba provocando um efeito em cadeia. Né? É uma inundação que é causada, às vezes, numa cidade, um ambiente urbano que vai tendo seus problemas com inundação, que gera a necessidade de outras atividades, de obras, de outros gastos, de outras máquinas funcionando, e isso tudo vai alimentando uma situação que não é a ideal, que não é aquilo que ninguém espera. Agora, a meta do Acordo de Paris, né? Eu vou pedir para você, eu citei o Acordo de Paris, não expliquei para os nossos espectadores, para as pessoas que acompanham a TV Senado, o que é o Acordo de Paris. Eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa história do Acordo de Paris e daí a gente chega no ponto de 1,5 graus centígrados como meta e uma preocupação com o chamado ponto de não retorno. Primeiro, Daniela, explica para a gente o que foi o Acordo de Paris e depois vamos falar sobre esse ponto de não retorno. Então, esse acordo ele foi feito em 2016 e onde todos os países se comprometeram a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa com um patamar de 1,5 graus abaixo desse valor permitido para que esse aquecimento não ultrapasse esse valor. Então, agora a gente já teve 2024, na verdade deu 1,55 graus, então isso já está quase no limiar do acordo, mas eu espero que agora, nessa COP30, decisões mais rígidas sejam tomadas para que a gente reduza essa tendência de aquecimento para menos de 1,5.
E daí vem a questão do ponto de não retorno. Uma das preocupações desse acordo de Paris em manter esse nível de temperatura até ali no máximo em 1,5 graus, o que não aconteceu nos últimos 18 meses, como eu coloquei aqui no início da nossa conversa. A preocupação é que se chegue a um ponto de não retorno. E eu estava perguntando aqui há pouco, né, sobre o que a gente poderia fazer para segurar essa temperatura, se uma eventual parada, né, um freio de arrumação seria, né, teria os efeitos esperados de equilíbrio da temperatura, do aumento global da temperatura. E o que é esse ponto de não retorno que os cientistas tanto falam e que amedronta tantas pessoas? Uma temperatura de 2 a 3 graus acima da média no planeta, os seres vivos eles não conseguiriam fazer meter o metabolismo de se manter vivo, né, com essa temperatura tão extrema. E a gente tem visto nos últimos anos, que não é muito divulgado, mas nós temos visto um número de mortes por ondas de calor e ondas de frio também. E isso vai atingir a população menos favorecida. Então, esse que é o ponto-chave que a gente tem que se conscientizar, porque nem todos vão ter como se abrigar de uma temperatura tão extrema, né? Ou tanto frio quanto calor. Então, essa é a questão. E o papel do desmatamento, né? A gente fala muito em emissão de gases de efeito estufa, e isso sempre está associado no imaginário das pessoas a emissão de fumaça, a emissão de dióxido de carbono que as máquinas produzem, que os carros, as fábricas, às vezes até alguns aparelhos que nós temos domésticos em casa, que tem algum tipo de emissão de gases que afetam o aquecimento do planeta. O desmatamento, por si só, não tem exatamente uma produção de fumaça, salvo se forem queimadas. Eles têm um papel também nesse aquecimento? A quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera é muito alta quando você tem uma queimada. Eu vou dar o exemplo da nossa floresta amazônica. Ela é responsável por distribuir a precipitação, né, a chuva, para a parte central do país. Então, se você tem um desmatamento em grande proporção, você interfere na circulação atmosférica da América do Sul como um todo, né? Porque nós temos lá no Nordeste os ventos alísios, que trazem a umidade do oceano para essas regiões mais do interior da floresta amazônica. Ali você tem uma retroalimentação da umidade, né? Porque a floresta ela produz muita umidade e toda essa quantidade de vapor d'água ela é trazida para cá, para o sudeste e para o centro-oeste e sudeste e até mesmo para algumas áreas da região sul. Então, você tendo um desmatamento considerável na Amazônia, isso começa a secar mais a parte central do país. Então, você tem um desequilíbrio de toda a circulação. Esse desequilíbrio tende a causar efeitos, né, eventos extremos, como os que tivemos em 2024 no Rio Grande do Sul. Sim. E em 2020 até 2023, nós tivemos aí muita seca, né, na parte sul do país. Nós tivemos aí perdas de produtividade dos grãos em função dessa seca prolongada na região sul. Estávamos sob a atividade da Laninha, né? Também é um ponto que a gente tem que ressaltar. Mas o que eu quero dizer dessa questão do desmatamento é que eu estou falando só da floresta amazônica. Tem outras biodiversidades que estão sendo prejudicadas por causa também dessa questão das queimadas, né? O Pantanal perdeu uma grande área da sua cobertura vegetal, os índices hidrológicos do bioma também são preocupantes. E o bioma cerrado, que vem perdendo a sua área de cobertura vegetal nativa a uma velocidade bem mais alta do que o que acontece na Amazônia, né? Basta lembrar para as pessoas que acompanham essa questão que a gente está trazendo aqui, que o cerrado perdeu mais de 50% da sua cobertura vegetal. E quando a gente fala em ponto de não retorno, né, Daniela, no caso da floresta amazônica, há uma preocupação em que a floresta amazônica entre num processo chamado de savanização,
que esse seria o ponto de não retorno da floresta, né? Você trouxe sobre outra perspectiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse risco, que já é um risco iminente também no bioma da floresta amazônica. Sim, a floresta, como eu te falei, ela é fonte de vapor d'água para toda a nossa distribuição de chuva no país. Então, assim, o Pantanal também tem o seu, né, assim como todos os biomas que temos no Brasil, são importantes para isso, tanto na distribuição de vegetação, quanto também o próprio clima, né? O próprio clima de cada região que nós temos. Nós temos 5 regiões com diferentes climas, né? Então, ano passado nós tivemos muitos incêndios no Pantanal e também na região amazônica. E não sei se lembram, mas a fumaça foi parar lá na região sudeste, né? Então, isso que eu falo na questão da circulação é isso. Essa questão de trazer os ventos, trazer essa fumaça toda para a região centro-oeste e sudeste, isso é muito perigoso. Isso aí causa um aumento de doenças respiratórias, como a gente viu no ano passado sobre isso. Sim, e essas coisas vão todas se interligando, né? Você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento de queimadas, que aumenta, que contribui com o aumento de temperatura, liberação de carbono, meio que a gente entra num círculo bem, né? num ciclo, melhor, bem perigoso. No caso do Brasil e América do Sul, esse aumento médio de 1,5 graus, se observou aqui também no nosso continente? Como é que está a situação do país no que diz respeito à nossa temperatura média nos últimos anos? Então, a temperatura média do ar ela vem se elevando ao longo dos anos, principalmente depois da década de 90, mais ou menos assim. Então, os 3 últimos anos, 2022, 23, 24, foram anos muito quentes. Todas temperaturas acima da média. No caso do Brasil, ano passado, nós ficamos com aproximadamente 0,8 graus acima da média. Então, desde 1961, quando nós do IMET começamos a monitorar o tempo, né, através das nossas estações meteorológicas, que registram dados de chuva, temperatura, velocidade do vento. Então, num acompanhamento que fizemos desses dados, só vem mostrando mesmo essa elevação da temperatura ao longo dos anos. E no caso brasileiro, existem regiões que têm maior risco de sofrer com esse aquecimento do planeta, as chamadas áreas, nessas ondas de calor, tem áreas específicas que, pelos estudos da meteorologia, vocês identificam como áreas com potencial risco mais elevado quando o assunto é aquecimento do planeta, inclusive sobre essas questões que você trouxe também, de chegar a limites em que o metabolismo dos seres vivos já começa a ser prejudicado e daí a gente tem, inclusive, perdas, né, de vidas humanas e de outros seres vivos também. Existem algumas áreas que estão tendo mais aquecimento do que outras, mas assim, a parte centro-norte do país está sendo a mais prejudicada com a elevação da temperatura. Na questão da mudança das chuvas, a gente tem observado mais secas, né, no interior da região nordeste, em contrapartida chuvas mais intensas na região sul do país, sul e sudeste, né? Então, de temperatura, quase todo o Brasil tem sido prejudicado com esse calor excessivo, né? E o Rio Grande do Sul não tá observando tanto aquecimento quanto a região centro-norte. Existem previsões que alguns lugares possam se tornar inabitáveis devido às ondas de calor? A curto prazo, a gente ainda não acredita nisso, porque a gente ainda tem a esperança de que a gente possa controlar esse tipo essa emissão dos gases e tentar reduzir essa taxa e, posteriormente, as temperaturas ficarem mais amenas. Mas, do jeito que nós estamos, cada dia a gente está tendo, cada ano, um extremo passa a ser mais extremo do que o ano passado. Então, a tendência é que essa temperatura chegue aí ser muito elevada. É preciso cada um fazer sua parte para a gente conseguir controlar, né, além das políticas públicas, a responsabilidade de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada pessoa sobre o que a gente está vivendo agora, já que a ação humana tem, de fato, um impacto sobre esse aquecimento global.
Aquecimento global, emergências climáticas, meio ambiente, eu estou falando de cidadania. Daniele, para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente cumprir nosso dever, né? Então, acho que nesse contexto de mudança climática é necessário que nós façamos a nossa parte também, né? Como eu falei, tentar não emitir tantos gases poluentes através dos nossos veículos e também tentar preservar ao máximo o meio ambiente, né? Preservar locais com mais arborização, né? Então tentar não substituir essa vegetação por área asfaltada, né? Porque as áreas asfaltadas elas tendem também, é um fator local que também tende a aquecer, né, os nossos centros urbanos. Então, descartar lixo de forma correta, né? E é aquela que a gente aprendeu na escola, né? A lei de preservar o meio ambiente, a gente já vai estar contribuindo para a mudança climática, mitigar, né, essas ações da mudança climática. Bom, Daniele Ferreira, meteorologista do IMET, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.